Queridos, bom dia. Bom dia. Eu pedi para deixar uma letra ali. Você tirou? Deixa aí. Foi o que nós cantamos agora, certo? Quem cantou? Levanta a mão. Todo mundo cantou. Beleza. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Eu gostei dessa frase. Me derramar, dizer que te amo. Quem é que ama a Deus aqui? Levanta a mão. Tem uns que não amam, tem uns que amam duplamente. Como que é isso? Todo mundo ama a Deus aqui. Por que você veio hoje aqui? Nós cantamos outra música. Decidi te obedecer. Amor. Por amor? Foi isso? Você decidiu obedecer a Deus por amor? Você veio hoje aqui por amor ou não? Sim. Quem não veio por amor aqui? Olha, quem veio por amor hoje aqui? Levanta a mão. Quem não veio não entrega a rapadura não. Tem alguns que não vieram por amor. A gente fala que ama a Deus, né? Legal. Vamos lá, vamos ler o texto. Deixa isso aí na tela, Vitor. A gente tem que ficar olhando para isso aí mexer um pouquinho com a gente. Vamos lá, o texto. Nós vamos ler dois textos hoje. Nós vamos falar sobre amor ao próximo. E o pastor Ricardo pregou aqui semana passada sobre o desafio que nós temos: renovar as forças e cumprir a missão. Nós temos uma missão para cumprir. A palavra da semana passada eu acho que foi mais para renovar as forças, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa coisa de cumprir a missão. Esse é o lema da igreja para esse ano, né? Gálatas 5,14, abre a sua Bíblia. E depois nós vamos ler o texto de 1 João 4, capítulo 4, de 7 a 21. Gálatas 5,14. Todos encontraram aí? Vamos ler. A palavra de Deus fala assim: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí depois o texto de 1 João capítulo 4, versículo 7 até o 21. E ele vai dizer o seguinte: amados, falando comigo e com você, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Porquanto dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio ou medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Amém? Me derramar, dizer que te amo. Isso é uma declaração muito forte. Você está declarando isso a Deus, para Deus, né? Quando a gente declara: Deus, eu te amo, eu preciso estar amando o próximo, né? A gente tem falado bastante sobre isso, sobre amar o próximo. O que é isso? Como é que é isso? Quem é o próximo, né? A gente está discutindo lá na sala da IBD com os jovens essa questão de amor ao próximo, e a gente está usando a parábola do bom samaritano, Lucas 10, de 25 a 37. É uma coisa meio complicada, porque a gente é religioso, nós somos religiosos, estamos na igreja, batemos cartão, né? Isso às vezes é um perigo. A gente não consegue praticar aquilo que o religioso deveria praticar, que é amar o próximo. A lei, né, os 10 mandamentos, agora se resume em apenas um, o texto de Gálatas que nós lemos: quem ama o próximo não escorrega nos demais, né? Por isso que se resume em um só. Os 10 mandamentos, ele era dividido entre Deus e o homem, né? Com Deus, a questão do respeito, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão. E com respeito à igreja, guardar domingos e festas de preceito. E a parte que se dirigia ao homem, está falando da pessoa: integridade física e familiar, honrar o pai e a mãe, não matar, não pecar contra a castidade, ou em alguma versão, não adulterar, né? Está falando com relação à pessoa. E os 4 últimos vai falar com relação à sociedade, integridade e moral: não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher alheia ou o homem alheio, e não desejar as coisas alheias, aquilo que não te pertence. Então agora o mandamento vai se resumir em apenas um, como nós lemos em Gálatas: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não desliza nos demais pontos. Quem ama o próximo não cobiça a mulher do outro. Quem ama o próximo não furta. Quem ama o próximo honra o pai e a mãe. É ou não é? Então agora a lei se resumiu assim. O que é essa questão do amor ao próximo? Lá a gente está falando da parábola do bom samaritano, né? Um advogado, um homem da lei, perguntou para Jesus, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou: qual é o mandamento? O que a lei fala? E aí ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Jesus falou: ok, é isso aí, então vai e faz isso. Aí o homem respondeu, perguntou, né? Fez uma outra pergunta: quem é o meu próximo? Isso é uma coisa que às vezes nos intriga: quem é o meu próximo? Para que eu possa ir praticar isso. Essa foi a pergunta do homem: quem é o meu próximo? Na verdade ele era um religioso, um fariseu, um homem que estudava ali, ele sabia. Agora o intento dele era pegar Jesus, mas foi pego por Jesus. Ele foi quem foi pego. E aí Jesus, sabendo dos pensamentos dele, Jesus fala: eu vou te contar quem é o teu próximo. E aí Jesus vai e conta a parábola, apenas para responder essa pergunta: quem é o meu próximo? E ele conta: tinha um homem vindo de Jerusalém para Jericó, né? Uma estrada perigosa, e ali tinha ladrões, tinha assaltantes, e pegaram esse homem, assaltaram esse homem, tomaram tudo que ele tinha. Tomaram tudo, deixaram liso, espancaram e deixaram o homem ali quase que morto, ensanguentado. E aí passou um sacerdote, a palavra fala, Lucas 10 fala isso: passou um sacerdote e olhou para aquele homem e desviou o seu caminho. O sacerdote, aqui nós vamos contextualizar, que nós vamos falar que é o pastor da igreja, o pastor Ricardo, ou eu, ou o Chalsan.
né? Somos nós, o sacerdote. E aí viu aquele homem caído ali, o pobre coitado, todo ensanguentado, desviou o caminho, o religioso. E aí vinha vindo o pessoal do Ministério de Louvor, o Jorge, o Mike, ia passando ali pela estrada de Jerusalém. O pessoal tudo aí, estava lá já, você. Ia passando e viu aquele homem caído ali, religioso, também não fez nada. Diz que ele desviou o caminho também. Aquele pessoal que servia lá no templo, ativista, fazia de tudo no templo, cuidava, cantava, pregava, ensinava. Era esse pessoal, os religiosos, o pessoal da fé. E de repente vem quem? Por último, o samaritano, aquele que não é religioso, aquele que não tem nada a ver com religião, aquele que pelos judeus, pelo sacerdote, pelo levita lá, o pastor, o pessoal da equipe de louvor que passou, né? Bem que tem até uma confusão aí, eu estava explicando para o pessoal lá, essa questão de levita, o pessoal acha que é quem canta na igreja, né? É nada, começa limpando o banheiro, era mais ou menos assim naquele tempo. Então vem aquele homem que era até desprezado pelos judeus, e aí ele para, olha aquele homem caído, aquele que foi assaltado, espancado, e aí ele para, e aí ele fala assim, precisa ajudar. E aí ele pega aquele homem, desce no seu cavalinho lá, no seu burrinho, coloca esse homem em cima, passa um remédio lá, um óleo, um unguento nas feridas daquele homem, coloca ele lá, dá um primeiro socorro, né? Coloca ele no lombo do burrinho e desce o resto da estrada. Chegando lá no final, ele para numa hospedaria, vamos chamar aqui um hospital, né? Um pronto-socorro imediato ali, algo para dar uma assistência. E aí ele fala com aquele homem da hospedaria, olha, cuida desse cara aqui para mim. Cuida dele. Encontrei, provavelmente contou a história, né? Encontrei ele aí numa estrada, caído, provavelmente assaltaram, espancaram, estava jogado. E é o seguinte, cuida dele para mim. E mais do que isso, eu vou te deixar aqui 2 moedas. Deixou um bom dinheiro ali. Ele falou, ó, cuida dele, o que ele precisar você pode fazer. Que quando eu estou indo no meu caminho, quando eu voltar eu vou passar por aqui. Se o custo for maior, eu pago a diferença. Ou seja, aí Jesus fala para ele, quem é que foi o próximo? Fala para aquele advogado, quem é que fez o papel do próximo? Foi o samaritano. Ou seja, os religiosos não fizeram. Jesus ali, ele critica o religioso, critica a religiosidade, a falsa religiosidade que hoje nós conversamos aqui. Religião não é bom, religião não é bom, mas fala, mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos um objetivo maior aqui do que ser religioso. Eu e você, nós precisamos ter. E aí Jesus critica a falsa religiosidade e exalta o não religioso. Exalta quem? O samaritano, aquele que não valia nada, aquele que era misturado, era miscigenado. Jesus exalta ele e diminui o religioso. E responde a pergunta. Aí Jesus pergunta para ele assim, quem foi o próximo aqui? Quem fez o papel? Ele fala, o samaritano. Ele fala, exatamente. Você respondeu certinho, exatamente. O samaritano fez o papel que o sacerdote e o levita deviam fazer e não fizeram. Por quê? Por causa da religiosidade. Então, quem é o próximo? Quando a gente fala, eu venho aqui me derramar, dizer que te amo, a gente ama mesmo? Isso é uma verdade na nossa vida? Dizer que a gente ama a Deus? Eu amo porque Ele me amou primeiro. O texto que nós lemos aqui em 1 João 4. Agora, quando eu estou cantando isso aqui, precisa ser uma verdade na minha vida. Porque isso aqui é muito forte. Tem muita implicação nisso aqui. Tem muita implicação. Ok. Eu venho me derramar e dizer que te amo. Né? E o próximo? Porque o amor que nós temos por Deus se revela no amor ao próximo. O texto que nós lemos vai falar o seguinte, é muito duro. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso.
Olha que coisa. Isso é muito complexo. E esse texto que nós lemos vai falar da procedência do amor. Deus é amor. Versículo 7, ele fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Ou seja, de quem é que vem o amor? A gente cantou na outra música, né? Decidi te obedecer por amor. De mim mesmo. O amor procede de Deus. Às vezes a gente acha que a gente é bonzinho, ama todo mundo. Mentira! Às vezes a gente não ama nem de dentro de casa. Verdade nua e crua é essa. A gente tem dificuldade de amar os de dentro de casa. A gente tem dificuldade de se relacionar dentro de casa. Porque aqui na igreja é facinho. Amar, eu digo que amo, abraço, né? Eu estava compartilhando com o pessoal outro dia aí que a gente está cantando no louvor. Abraça aí seu irmão, pelo menos 10, fala que ama em Cristo Jesus. Porque o irmão é tão ruim de se amar que você precisa da muleta, que é Jesus, para amar ele. É tão ruim de se amar. A gente precisa de Jesus para amar. Jesus não falou amar uns aos outros, amar o próximo em Cristo Jesus. Ele falou ama o próximo como você ama você mesmo. Ou você se ama em Cristo Jesus? Não, você se ama. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não tem uma música que fala isso? É amar o próximo como a nós mesmos. E esse amor procede de Deus. Quando eu falo eu decidi te obedecer por amor, é porque Deus plantou o amor no nosso coração. Agora a gente cantar que ama a Deus, mas não ama o irmão próximo, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando que eu sou um mentiroso. Marido que não ama a mulher em casa, chega aqui e ama Deus. A mulher que não ama o marido, trata mal, pisa no pescoço do marido, chega aqui e ama Deus. O filho que não ama o pai que não ama o filho. A gente fala que ama Deus, mentiroso. É a palavra que está falando, não sou eu não. Então você não fica nem chateado comigo, porque não sou eu que estou falando, é a palavra que diz que eu e você, nós somos mentirosos quando nós temos esse tipo de atitude. Então o amor procede de Deus. Não é que nós somos bons, não é que nós somos bonzinhos. Aquele que não ama o próximo, versículo 8, aquele que não ama o próximo não conhece a Deus. E não é amar uma meia dúzia de gente, é amar todos, amar o próximo. Quem é o próximo? Jesus respondeu essa pergunta: quem é o próximo? Aquele que está precisando de você, aquele que está perto de você. Falamos lá sobre religiosidade, Tiago 1, 26 e 27. Aquele que supõe ser religioso e não refreia a língua, engana o próprio coração. Religião pura e sem mácula é cuidar, para com Deus, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, amar o próximo. A gente pode vir para a igreja todo domingo aqui todo domingo, bater carteirinha, até dizer, cantar que ama a Deus, mas se não amar o próximo é um falso religioso. A verdade é essa, e nós precisamos aprender sobre isso. A gente precisa entender que ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é amar o próximo, é andar nos passos de Jesus, é fazer aquilo que ele faria, é amar da forma que ele ama. Isso que é ser cristão. Ser cristão não tem nada a ver com ser religioso, não tem nada a ver em vir para a igreja. Eu tenho certeza que se a gente fizer aqui um levantamento, alguns não queriam vir hoje para a igreja. É ou não é? Cansado, feriado, puxado. Ontem eu viajei 500 quilômetros, cheguei em casa 1h da manhã. Acho que era fácil estar aqui hoje. E eu também disse que não queria vir. Você viajou, passeou, feriado, curtiu, abusou, foi até tarde. Queria estar aqui hoje de manhãzinha. Não, antes queria dormir até meio-dia. É ou não é? Seja sincero. Mas
mas a gente está aqui. Mas precisa estar aqui não só pelo fato de ser um religioso, precisa estar aqui porque você ama a Deus. Sei, escapotado, precisa aprender isso. Vem aqui, meu pai me obriga a vir. Não pode ser por isso. Por enquanto eu sei que é. Muitos são assim. Eu também já fui assim. Aos 13, 14 anos ia obrigado. Eu achava que eu era convertido. Não era nada. Eu era convencido. Não tinha nada de conversão no meu coração, porque eu não queria ir, detestava. E num tempo que igreja era para massacrar mesmo, não era como hoje, não. Precisa ir por amor. Precisa ir porque é decidir te obedecer por amor. Chega aqui até canta mentiroso. Precisa cantar de verdade. Você decidiu obedecer por amor, você veio aqui hoje, domingo, porque é por amor? Precisa ser, cara. Precisa ser por amor. Precisa ser por amor. Olhei para o Vitor, 11h40, para começar o culto. Começar o culto. Aí a gente olha, não tem ninguém, não interessa. Aquele que vai ser cultuado já estava aqui esperando começar o culto. Amor, demonstração de amor é nesse sentido. Então, se a gente diz que ama a Deus, precisamos primeiro amar o próximo. Precisamos amar o próximo. Você tem dificuldade de relacionamento? Não dá para dizer que ama a Deus. Para dizer que ama a Deus, precisa amar o próximo e amar de verdade. Começa lá na sua casa. Como eu ia dizendo, aqui a gente ama, é fácil até demonstrar amor. Em casa, minha mulher conhece como é que eu sou, conhece os defeitos. Às vezes que eu falo grosso com ela, ríspido com as crianças. Em casa não dá para ter máscara, ou dá. Mas os casados aí sabem disso. Em casa não dá para ter máscara. Lá você é quem você é. Às vezes na igreja a gente põe a máscara de crente, vem para a igreja, está tudo bem. Isso aqui só lá em casa com essa intimidade. Então precisa amar lá. Tira a máscara. Ser quem você é. Amando, porque em casa a gente ou ama ou não ama. Porque a gente é quem nós somos. Então precisa começar em casa, demonstração de amor. Você não ama em casa, chega aqui e não abraça ninguém. Casa tem dificuldade de abraçar e chega aqui e abraça 10 na hora do louvor. Que diabo é isso? Em casa não abraça ninguém. Em casa não dá um beijo nas crianças, não beija, o filho não beija o pai, a mãe. Chega aqui e beija todo mundo. Alguma coisa está errada. Está invertido os valores. Ontem eu tive com um senhor, há quase 80 anos, e ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Eu falei: pode falar. Ele falou: rapaz, eu acho que está tudo meio confuso, né? O senhor crente, a vida inteira crente. Vou da minha cunhada, né, lá em Marília, onde eu estava. Tudo invertido, né? Eu falei: tá, as coisas estão meio complicadas. Ele falou: rapaz, o que você pensa sobre o divórcio? Aí eu expliquei para ele o divórcio. A Bíblia fala isso, isso e isso. Ele falou: você vê? Minhas filhas, só tem uma que é do primeiro casamento. O resto está tudo divorciado, juntou, misturou tudo. Está bagunçado as coisas. Eu falei: as coisas estão invertidas. As coisas estão bagunçadas de cabeça para o ar. Ele falou: você vê? Por que o pai mata o filho? Ele falou: porque não tem amor. Foi exatamente porque não tem amor. Não tem amor. Não tem dentro de casa mais, quem dirá fora. Então o que é amar o próximo? Quando a gente diz que ama, a gente precisa amar de verdade. Essa é a nossa missão como cristão. Não é como religioso. Foi deste modo que Deus se manifestou o amor para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Ou seja, a manifestação do amor de Deus é que Ele enviou o Filho dele por mim e por você. E Ele nos exorta a amarmos da mesma forma que Ele. Nós não amamos a Deus, foi Ele que nos amou. E quando a gente fala que ama, é porque Ele plantou o amor dele no nosso coração. A
gente precisa entender sobre isso, amar o próximo. Se amarmos uns aos outros, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Essa palavra aqui, aperfeiçoado, significa que é feito, é realizado na prática. O amor é aperfeiçoado em nós, ou seja, ele é realizado na prática. Não é de boca. Vitor, eu te amo em Cristo Jesus. Não, é ir lá e amar o Vitor. Amor é atitude, não é palavras. Porque o marido pode falar que ama a mulher todo dia, 10 vezes por dia, 1000 vezes por dia, mas em casa arrebenta a mulher, humilha a mulher, humilha o marido. Por quê? Porque o amor não é só falar, faz parte também, mas é muito mais do que isso. É demonstrado na prática, é aperfeiçoado, ou seja, é realizado na prática, é com atitudes como o próximo. O próximo, vamos começar com aqueles que estão conosco, começar esse exercício com aqueles que estão pertinho da gente, dentro de casa primeiro, e aí depois a gente vai aumentando isso. Porque quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, é realizado na prática, Deus permanece em nós. Deus permanece em mim e em você. Dessa forma é que nós conhecemos o amor de Deus. Como que eu conheço o amor de Deus? Que Ele me amou, que Ele entregou o Filho unigênito por mim, por você. É mais do que isso. Vou te dar um exemplo aqui. Você pode falar do amor de Deus a vida inteira e nenhuma alma se converter. E um dia, um determinado dia, num gesto de amor por alguém, uma multidão inteira se converter, porque viu aquele gesto de amor que você praticou. Ou seja, não é palavras, não é só a boca falar eloquentemente e a vida gaguejar. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Outro versículo 18 fala que no amor não existe medo. Logo, o amor lança fora todo medo. Sabe o filho que não tem coragem de falar com o pai? Porque tem medo? O pai que às vezes não tem coragem de falar com o filho é rebelde. Não tem amor. O medo pressupõe uma punição, que a palavra fala. Então eu vou falar com meu pai, mas eu sei que eu vou ser punido. Não tem amor nisso envolvido. O amor lança fora todo medo. Tem que tirar fora. O amor, quando ele entra, o medo não tem lugar. Porque o medo pressupõe punição. O pai vai falar com o filho: eu vou falar com esse garoto, não, esse garoto é rebelde, eu sei que ele vai esquentar. Não tem amor. O amor lança fora todo medo. A gente precisa aprender com isso, praticar com o próximo. E ele fecha do 20 ao 21, falando: quem não ama seu irmão e diz que ama a Deus é mentiroso. Como está o amor aí no coração? Pelo próximo. Dentro de casa, como está o amor no coração? Com os pais com os filhos. Como é que é essa relação? Tem amor ou tem medo? Tem amor ou não? Responde aí para você dentro do seu coração. Tem amor ou tem medo? Como é que está o coração hoje? O amor lança fora todo medo. Se tem medo, não tem amor. E se não tem amor, é mentiroso. Porque diz que ama a Deus. Hoje não. Olha, nós cantamos hoje aqui: vim dizer que te amo. Se isso não é uma realidade na sua vida, amando o próximo, e eu estou começando num âmbito bem estreito, né? Dentro de casa. Não estou falando de nenhuma dificuldade, não estou falando de abraçar mendigo na rua, não estou falando de pegar o cara que estava lá na estrada ensanguentado, nada disso. Estou falando de começar em casa, está bem restrito.
Como é que está o amor em casa? Na relação pai-filho, filho-pai, mãe. E aí, claro, a partir daqui você vai expandindo, vai abrindo aí o leque das relações, dos amigos, dos avós, dos tios. Mas a gente está começando pequenininho, que é para não dificultar. Falar, você tem que sair daqui e amar o próximo. Aí você encontra, quem é o meu próximo? Você encontra na rua, você encontra um mendigo. Você fala, e agora? Eu preciso amar o próximo. Eu não quero nem te dar esse desafio hoje. O desafio é em casa. Em primeira instância, é em casa. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o próximo, a palavra fala que é mentiroso. A gente possa mudar de atitude hoje, não é amanhã não. Mudar de atitude hoje, repensar essas coisas, de amar o próximo, repensar já, não saia daqui hoje. Se tiver alguma coisa rompida com alguém, não saia daqui hoje sem consertar, porque a gente não sabe, inclusive, o dia de amanhã. Não gosto dessa ameaça, mas é uma realidade. Não estou ameaçando ninguém, mas é uma realidade da vida. Então não saia daqui hoje sem consertar. Filho está rompido com o pai, conserta. O pai está rompido aí com o filho, talvez veio para a igreja brigado. Já conserta, acerta hoje. Demonstre o amor verdadeiro. Aí você pode vir aqui, abrir sua gargantona, sua bocona bem grande assim, e cantar de verdade. Vim me derramar e dizer que eu te amo. Você vai ser verdadeiro, não vai ser mentiroso. Essa palavra não vai se aplicar na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele olhe para as nossas relações, nossos relacionamentos em casa. Vamos começar em casa, que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude a amar o próximo. Um desafio aqui para a gente sair daqui hoje transformado. Deus pode fazer isso. Precisa tomar uma decisão de amar o próximo. E aí você pode falar, eu amo a Deus, e me derramar, decidir te obedecer por amor. Aí você vai falar com propriedade. Quando você viver assim, você nunca vai lembrar do Aleilson hoje apontando o dedo para você e falando que a palavra te chama de mentiroso. Porque você vai falar, não, isso é uma verdade da minha vida. Posso não estar amando muita gente, irmãos de casa eu já estou amando. Já aprendi a amar. E aí, os de fora é consequência. Quem ama o próximo não escorrega nos outros preceitos. Por isso que o mandamento se resumiu em um só. Deus nos abençoe. E mais do que nos abençoar, nos ajude nessa tarefa tão difícil. É fácil? Parece simples, né? Falando aqui. Mas não é simples não, é muito difícil. E Deus, além de nos abençoar, nos ajude a ter mais amor no coração. Amar o nosso próximo. Comece hoje. Deixa para amanhã não. O desafio é para hoje. Amanhã tem outro desafio. Mas para hoje, ambos de casa. Comece assim. Deus te abençoe. Baixa a cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença, Pai. E, ó Deus, eu quero, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor tire de nós toda falsa religiosidade. Que o Senhor tire de nós toda a hipocrisia. Que o Senhor remova dos nossos corações a falta de amor. Que nós possamos amar o próximo, amar os de dentro de casa, aqueles que estão perto de nós. Ó Deus, que o Senhor possa hoje restaurar relacionamentos rompidos, se aqui o tiver. Nos ajuda, ó Pai, nesse grande desafio, esse grande, imenso desafio. Nos ensine a amar, para que nós não venhamos a ser tidos por mentirosos, como diz a Tua palavra. Nós possamos dizer, eu te amo, Senhor, mas porque é uma consequência e a demonstração de amar o próximo. Seja assim nas nossas vidas, ó Pai, no dia de hoje. Tira fora de nós toda a religião, tira fora de nós toda a hipocrisia, toda a máscara que nós usamos. Tira, Pai. Plante o Seu amor no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.
e nos ajude nessa árdua missão. Em nome de Jesus. Amém. De pé, querido, para nós louvar ao Senhor mais uma vez. Cantar essa música Corpo, Família. Vamos ficar em pé. Baixe a cabeça. Que o imenso amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, boa semana, tenha um excelente almoço, mano.